Olá, minha gente, boa tarde. É um tema que pode se tornar delicado, que pode se tornar leve, que pode se tornar difícil, vai depender muito das nossas vivências e da nossa experiência. E quando a gente se predispõe a vir aqui na casa, a ouvir uma palestra, esse trabalho já não passa mais a ser só do palestrante. Esse trabalho é um trabalho conjunto. Então, vamos trabalhar juntos? Vamos trabalhar juntos assim. Antes da gente começar a palestra, antes da gente começar a falar, eu quero que vocês reflitam, lembrem de algumas situações que foram difíceis, que foram delicadas e que você já perdoou. Ou que você não perdoou ainda está com alguma coisinha. O que na vida de vocês aconteceu? A gente precisa lembrar, porque o que foi lido aqui no livro de André Luiz sobre desculpar e o que vai ser dito da agora em diante precisa fazer contato com algo. Então, a gente precisa se lembrar. Então, vamos fazer esse exercício. Vamos olhar para trás. E eu digo uma coisa, a vocês que estão aqui sentados, ao pessoal que nos assiste de casa, que eu esqueci de dar boa noite. Boa noite a quem está em casa. Vamos fazer esse exercício. E eu digo uma coisa, você não é privilegiado. Quer ver uma coisa? Quem aqui nunca precisou utilizar dessa coisa sublime e delicada que é o perdão, que é a desculpa? Quem nunca? Quem já perdoou aqui? Quem já perdoou? Qualquer coisa, até um pisão de pé vale, né? Pisaram no meu pé, desculpa. Estou aqui, está desculpada. Então, perdoar, a gente sempre perdoa. Todos nós já passamos por alguma situação mais ou menos difícil e que exigiu de nós uma reflexão para que a gente fizesse contato com esta delicadeza que é o perdão. O perdão não é um botãozinho, o perdão é um processo. Na verdade, o perdão é o final de um processo. Porque é um processo que envolve uma dor, porque se você vai chegar lá para precisar perdoar, doeu aqui. Envolve compreender, envolve aceitar, envolve respeitar, para você poder chegar no perdão, né? Então, vamos fazer algumas reflexões aqui. A gente precisa entender o perdão e o desculpar como um instrumento de bem-estar interno. Por quê? Porque perdoar, na verdade, nunca foi entre você e o outro, não. Perdoar é um processo que é de cada um de nós. Não é entre você e o outro. Importa o que o outro fez? Claro que importa, porque doeu aqui. Mas o processo todo de perdão vai envolver muito o que é que eu estou sentindo e como é que eu elaboro. Leandro Carnal costuma dizer, vocês conhecem Leandro Carnal? Está super pop aí, né? Ele costuma dizer assim, se o outro me ofende, eu preciso ver. O que foi que ele disse? Se foi verdade, por que eu vou me ofender? E se não foi verdade, também por que eu vou me ofender, se não é verdade? E Chico Xavier vai dizer a mesma coisa. Se aquilo que dizem de você é verdade, acolha, meu filho. Se não é verdade, não ligue para elas. Ah, certo, isso é quando dizem da gente. Mas e quando fazem algo conosco? A gente pode citar uma lista de coisas que cada um de nós aqui já deve ter vivido em maior ou menor grau. Por exemplo, traição. Quem nunca? Quem nunca ou traiu ou foi traído? Né? Traição de todos os tipos. Não é somente a traição conjugal, a traição do amor, homem, mulher, homem, sei lá. Não somente essa traição, mas a traição de amizade, a traição nos negócios, a traição da confiança que nos leva à decepção, a sofrimentos. Né? Qual outro motivo que pode nos levar? Quem me ajuda? Além de uma traição, o que é mais que pode levar a gente a sofrer? Para precisar trabalhar esse perdão. Porque, como disse André Luiz aqui no livro, a gente está aqui na encarnação passando por vários testes. O tempo todo, nesta encarnação, a gente está passando por testes, por provas.
e, às vezes, expiações, que é um pouco mais séria do que as provas, né? Então, a gente passa por decepções, por castigos, injustiças, né? Às vezes a gente se sente injustiçado. Às vezes o outro comete uma grande falta conosco. É uma grande injustiça e a gente sofre. Agora, muito interessante é quando não só sofremos, mas aí a gente diz assim: ah, fulano me paga. Ah, vai me pagar caro isso que está fazendo comigo. Já viram isso? Comum, né? A gente só em novela? Aliás, falar em novela não é por nada não, mas passa um tempo sem assistir televisão, liga a televisão e só fique circulando na casa para ver as cenas. É só gritaria o tempo todo. Gritaria, gritaria. Observem, faça o teste, porque eu estou falando sério. Há um tempo que eu observo isso. Então, que recado é esse? O que é isso? E como é que a gente absorve isso? Porque somos influenciados o tempo todo. Pela mídia, pelos amigos, pela família, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Somos influenciados o tempo todo. E já que chegamos na influência, eu queria dizer uma coisa a vocês. Quando estamos nesse processo e que não elaboramos bem os nossos processos, também somos influenciados. É comum, a gente trabalha numa mediúnica de atendimento à distância, onde o que está vinculando a pessoa que vem aqui no auxílio da casa, o que está vinculando aquela pessoa é algo relacionado à vingança. E aí a gente diz assim, poxa, vingança, vingança. Tem que pagar. Como é isso mesmo? Como é que é? Como é esse negócio de pagar? Por que a gente quer que o outro pague o mal que nos fez? Será que vai pagar? Que moeda é essa? Vai pagar o quê? Que moeda é essa? Vai trazer o quê de volta? Que tipo de relação? Ou que tipo de situação? Ou que tipo de reparação da injustiça cometida? O quê? Na verdade, quando a gente se incomoda com algo que nos fez, é porque algo na gente, tem algo na gente de fragilidade. Sempre quando alguém nos diz alguma coisa que nos ofende, que nos magoa, ou quando alguém faz com a gente algum tipo de trapaça, há algo ali de fragilidade na gente que a gente precisa trabalhar. Eu estava ouvindo outro dia uma palestra aqui da casa, do cara chamado Adenauer, e ele dizia assim, que estava numa mediúnica doutrinando um espírito e que esse espírito queria vingança e queria que estava com muita raiva e a pessoa tinha que pagar, bem comum, né? Não é difícil a gente ouvir isso. E aí ele disse, perdoa. E o espírito disse assim, perdoa como? Você está achando que é fácil? Se coloque no meu lugar. E aí eu chamo a atenção de vocês. Esse é um exercício que a gente faz para elaborar na gente este processo que ao final chega no perdão. Se coloque no meu lugar. Eu tinha 30 anos, eu era um jovem, estava casado, tinha 2 filhas, tinha todo um planejamento de vivência familiar com a minha esposa e com as minhas filhas. E vem alguém e subtrai isso de mim. Acho que colocou veneno, sei lá. Eu sei que o cara desencarnou, né? Era um espírito, era uma mediúnica, então estava desencarnado contando esse drama. E aí ele disse que refletiu, poxa, e se fosse comigo? E se fosse com a gente? Como é isso? Como você sentiria? É fácil ouvir do outro dizer perdoe? Subtraiu a sua vida, os seus planos, os seus desejos. É fácil? Não, não é fácil, não. E aí é que vem agora a sagacidade da coisa. Aí ele trouxe assim, mas por que eu senti isso? Eu no lugar do outro. Por que o outro está sentindo? Por que eu também senti? Qual é a minha fragilidade para que eu sentisse raiva, ódio? Porque quando temos um sentimento desse, é porque temos alguma fragilidade em nós. E qual era a fragilidade? Posse. O sentimento de posse. A palestra que eu até recomendo a vocês chama-se Auto-Perdão, não. Perdão, eu vou lembrar daqui para o final. Coloquem assim, Adenauer é Perdão no YouTube, que vocês vão ver uma palestra muito interessante. E aí ele diz assim, era o meu sentimento de posse.
É o meu sentimento de posse. A gente quer essa permanência das pessoas que a gente ama na vida da gente. E a gente quer uma encarnação aqui, enquanto estamos encarnados, é o que a gente quer. A gente não quer perder, nem quer desencarnar, nem quer que o outro vá, né? Então, a gente tem esse sentimento. Então, se nos tiram alguém que a gente ama, a gente vai sentir raiva. E o que é essa raiva? O que é esse ódio? Esse desejo? E aí, muito provavelmente, se não estamos trabalhados, vem junto um desejo de vingança. O que é isso? É o sentimento de posse. Isso, minha gente, é para dizer para vocês que toda vez que a gente manifesta um sentimento que não é bom, é porque existe ainda alguma fragilidade neste espírito que está aqui encarnado e que precisa ser trabalhada. Então, de novo eu digo, façam contato com as questões de cada um de vocês. Vamos elaborar, vamos refletir juntos. O que é que Geisa está falando aí em cima? Ela diz assim, se tem algo que em mim doeu, se tem algo que mexeu, que está me desejando essa vontade de sentir raiva, ódio, de querer uma vingança, de querer que o outro pague, tem algo aqui que ainda está frágil, que eu não estou compreendendo, né? E aí a gente trabalha nesse sentido do perdão em relação ao outro, mas tem o perdão em relação a mim mesma. Quantas vezes a gente faz algumas coisas que nós não nos perdoamos? Então, aqui a gente vai pensar nos dois aspectos. No eu em relação ao outro. E foi interessante quando a gente chegou aqui, Célia falou assim, 3 amigas e tal. Vocês viram a manifestação, porque a gente ficou ali juntinha, conversou algumas coisas. Aí, não vou dizer quem para a gente não se entregar, né? Mas uma disse assim para a outra, oi, gosto tanto de você, eu te amo, sabia? Digo, Aí a outra pessoa disse assim, eu sei, porque quando a gente tem alguma risgazinha com o outro e sabe elaborar, e sabe ressignificar, e sabe de novo olhar para a pessoa e sorrir com muito carinho, isso é amor. Quem nunca, na sua relação familiar, não ficou com raiva de um irmão, da mãe, quando proibiu isso, proibiu aquilo? Quem nunca? Não é? Quando a gente está lá pequenininho, ou adolescente, então, que se acha, que pode tudo, e o pai e a mãe estão lá barrando, dá uma raiva danada, mas é aí que tem amor, porque depois a gente sabe elaborar, a gente sabe ressignificar. E quem está no processo de aprendizado, que ainda não compreendeu como é que elabora, abre o caderninho direitinho, porque ainda está em tempo. Enquanto estamos no caminho, reconcilia-te com o inimigo, não é assim? Então, ainda estamos em tempo de continuar e elaborar esse aprendizado. Então, se tem alguém do meu núcleo familiar, social, profissional, com quem eu ainda não consigo me relacionar, elaborar, trabalhar algo que a pessoa me fez, ou o jeito que a pessoa tem, ou a forma como ela me trata, ou a sabotagem que ela me fez, ou a puxada de tapete que ela deu, ou seja lá o que for, o pisão no pé. Se eu ainda não consigo ressignificar isso, tem algo em mim que eu tenho que consertar. E aí a gente segue nesse processo. É um processo. Se colocar no lugar do outro. Compreender que o outro tem as limitações dele. Que o outro está fazendo. Vocês conhecem uma história? Conhecem, todo mundo conhece, mas eu vou contar de outra forma, porque eu me recuso a contar da forma como ela é. 2 vizinhos e, de repente, o vizinho do lado de lá olha para o vizinho de cá e diz assim, ai, que cara babaca. Vou mandar para ele, esse cara é todo bobo. Eu vou mandar para ele de presente. Quem souber da história vai dar risada, mas que eu vou dizer de outra forma. Eu vou dar para ele de presente uma bacia com os restos de comida que eu tenho aqui. Quem conhece essa história? Era um pinico, né? Era um pinico. Eu me recuso a contar a história como normalmente circula. Então o vizinho diz assim, eu vou dar para ele esta baciazinha aqui com todo o resto de comida apodrecida que eu tenho aqui. Aí botou uma tampa bonitinha e mandou o empregado ir lá levar. O vizinho recebeu, abriu a tampa, aquele mau cheiro de comida estragada. Qualquer um de nós, como será que reagiríamos quando recebesse de presente
uma indelicadeza dessa. E aí o vizinho acolhe, agradece, passa um tempo, ele vai lá na casa do vizinho número 1, levando um belo vaso de flores, porque ele usou o resto do alimento como adubo e plantou. E nasceu uma linda roseira, e ele foi e presenteou ao vizinho. E aí o vizinho ficou surpreso e disse assim: como você está me trazendo isso? Eu te mandei uma porcaria e você me traz isso. E aí ele respondeu: é que cada um oferece aquilo que tem. Cada um oferece aquilo que tem. Então, se alguém está te oferecendo incompreensão, indiferença, intolerância, injustiça, é onde o outro foi capaz de chegar, gente. Não é com a gente, é com ele. Não tome para você aquilo que não é seu. Ressignifique, reelabore. É fácil? Não, é um processo. E como é esse processo? Esse processo envolve compreender que o outro tem as limitações dele, que o outro oferece aquilo que ele é capaz, que é a forma dele. Compreender, se colocar no lugar do outro. Compreender, respeitar e aceitar o outro do jeito que o outro é. Só que aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse outro, muitas vezes, não é só o vizinho, não é só um parente, um amigo, um ex-amigo, um ex-marido, uma ex-mulher. Não, não é só. Muitas vezes, sabe onde está esse vizinho? Sabe onde mora? Aqui dentro. Nós, às vezes, criamos um pequeno tirano dentro de nós. Já dizia Nietzsche que você é o seu maior inimigo. Adenauer gosta de repetir aqui: você é seu problema, você é sua solução. Muitas vezes o inimigo é aqui, ó. Nós somos o nosso próprio inimigo. Nós somos o nosso maior inimigo. Como? Como assim? Quando criamos o nosso tirano, um tirano que nos faz mal, que nos faz nos sentir culpados, quando botamos para fora e machucamos o outro com as nossas coisas, com as nossas questões mal resolvidas, porque nós também muitas vezes precisamos de perdão. Quem já precisou de perdão aqui? Interessante. Olha, teve mais gente levantando a mão em quem precisou de perdão do que quando eu perguntei quem já perdoou. Interessante, né? Isso é positivo. Isso é muito bom. Estou feliz em estar aqui nessa plateia, porque são pessoas que olham para dentro de si mesmo, que sabem perceber. Eu também erro. Claro que é comum, claro que é normal. E isso é um processo, esse processo de olhar para dentro é a gente começar a conhecer o nosso próprio tirano. Quem é esse tirano que mora aqui dentro? Porque vontade de esguelar às vezes a gente tem. Igual aquele que esguela de verdade. A diferença é que a gente não esguelou ainda, né? Se contém aqui. E esse é um aspecto interessante. Uma vez em terapia, o terapeuta me disse assim, me fez uma pergunta que me deu uma raiva. Eu falei: como é que ele ousa me fazer uma pergunta dessa? Não é possível. Me deu uma raiva, e na hora que me deu aquela raiva, eu comecei a rir, porque ele tinha acabado de, com uma pergunta, descortinar uma parte do tirano que habita em mim. E aí, quando a gente usa isso que eu falei, compreender o outro, sabe aquele vizinho que mandou a bacia? Também a gente usa o mesmo processo para trabalhar com o tirano que mora aqui. Compreender esse tirano. Respeitar e acolher ou aceitar. Porque cada um de nós somos, a completude tem os dois lados. Uma moeda tem os dois lados. Tem o claro e tem o escuro, né? A gente tem a sombra. Então, a gente precisa entender que nós também, que este sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de vingança, é normal ainda no ser humano. Então, acolha isso como seu. Quando a gente acolhe, fica mais fácil de entender, como muitos de vocês levantou a mão: eu preciso de perdão. Mas eu preciso perdoar também a mim mesmo, porque muitas vezes a gente sai arrastando na vida da gente um sentimento de culpa desgramado que paralisa a gente.
A culpa nos paralisa. A culpa nos adoece. A culpa nos cega. Coloca uma venda na gente, que é difícil de lidar. A gente não consegue perceber os caminhos para continuar no nosso processo do perdão, para chegar lá nesse perdão, né? E aí, nessa história de perdão, né, pesquisando rapidinho, quando o Zezé me chamou, me convidou, disse, deixa eu dar uma olhada para ver de que de interessante tem. E aí eu descubro que muitos estudos, hoje a medicina, e muitos campos da medicina, já entendem a importância do perdão na vida da gente para os nossos processos físicos e psíquicos. Pressão arterial, cardiovascular, os psíquicos, ansiedade, estresse. Todos esses processos, eles hoje são vistos na medicina como decorrentes de mágoa, de ressentimento. E o que é ressentimento? É sentir novamente, né? A toda hora a gente está lembrando daquilo. Às vezes a gente não está lembrando, mas está ali guardadinho e está incomodando, porque está latente. E aí qualquer coisa que espinha aqui, eu já reajo de alguma forma, porque aquilo ainda está latente, aquilo ainda está sendo trabalhado, ou está pronto para ser trabalhado e a gente ainda não consegue botar para fora. Porque é como uma fonte, né? Quando algo nos acontece e que a gente não elabora bem, aquilo fica ali dentro, minando. E precisa ter vazão, a gente precisa ter vazão. Então, é muito interessante quando a gente explode de raiva com alguém e fala, você me machucou, pisou no meu pé, doeu, você não está vendo, não está... Aí depois você dá uma acalmada, pelo menos você não guardou, não. Agora, se pisa no pé e a pessoa está pisando e você está ali, inchando. Eu digo pisar no pé. Agora, pense em outro elemento na vida de vocês. Pense quando vocês estão convivendo com alguém, porque não é possível que, em sã consciência, alguém vá procurar conviver com alguém que me machuque dia e noite, que está ali me machucando. Eu acordo e ouço um destempero e a pessoa está me distratando e eu estou ali convivendo. Isso já é um masoquismo, né? Então, em sã consciência, ninguém vai buscar isso para si. Se tem alguém te causando isso intermitentemente o tempo inteiro, há algo também ali em você. Por que está buscando isso? Muitas vezes, a gente está ali por uma questão de culpa. Estamos querendo resolver algo que, lá atrás, eu não consegui resolver. Inconscientemente, eu vou buscar processos parecidos e fico repetindo o processo. E estou eu sofrendo de novo da mesma coisa. Então, os processos que se repetem na vida da gente, a gente precisa ficar atento. Então, se um sócio me sabota uma vez, segunda vez, outro sócio diferente tem a mesma coisa. Que é isso? O que é que eu estou precisando aprender? O que é que magneticamente, inconscientemente, eu estou buscando com isso, com esses processos que se repetem na minha vida? É normal isso? O mesmo processo se repetir, as pessoas, os atores mudam e os processos se repetem? Há algo ali que precisa ser aprendido. E nos aspectos psicológicos, igual, né? As pessoas que parecem estar associadas ao ódio que sentem e entra nesse processo de autossofrimento, como se estivesse ali se condenando por algo que ficou lá atrás, que não foi muito bem resolvido, que não foi trabalhado. Então, é preciso que entendemos os nossos processos para que não sintamos culpa. E sobre culpa? Tem um filme, porque é uma tendência comum do ser humano a gente ficar naquela imaginação do e se? E se eu não tivesse casado com fulano, tivesse casado com cicrano? E se eu não tivesse morando aqui, tivesse morando lá? Quem assistiu um filme chamado La La Land? Filme que, não sei se concorreu ao Oscar, se ganhou ao Oscar. Concorreu, eu sei, no ano passado. Um filme bem colorido, uma fotografia belíssima, musical, né? E no final, a atriz principal, ela revive algumas cenas do e se. Então, ela encontra o personagem num bar que estava tocando, mas o cara distratou, ignorou, saiu. E aí ela fica pensando, e se ele não tivesse me distratado? E se? E a vida da gente, às vezes, a gente fica paralisado no tal do e se? E se? Mas e se eu tivesse estudado mais? E se eu tivesse? E se? Né?
Que negócio é esse? E se nada, é o que eu tenho aqui agora. Qual é o menu do dia? É isso aqui, é o que temos para hoje. E vamos viver com o que temos para hoje. E dentro do que temos para hoje, dentro deste universo, se há essa história ainda de dores, de incompreensão, eu preciso ver dentro de mim onde está alojado, por quê e de que forma eu tenho alimentado, porque a gente alimenta. E isso vai virando um tiranozinho dentro da gente, se alimentando. Tenho trabalhado com uma pessoa que nesta semana ela tem me relatado, aliás, ao longo do tempo essa pessoa vem me relatando alguns avanços, essa pessoa tem dado uns saltos interessantes. Ela frequenta outra casa espírita e ela estava me narrando um fato interessante. Ela era criança, a mãe engravidou, mãe solteira, criou, quando ela tinha 8 anos, essa mãe morreu. O pai nunca tinha reconhecido, então com 8 anos ela fica sem pai, que não tinha, porque o pai nunca reconheceu, e perde a mãe, né? A mãe desencarna. Ela aí vive em busca desse pai. E fica criada por uma tia, e depois por outra tia. Uma tia queria muito bem, mas essa tia que queria muito bem casou, que tinha outros enteados, e aquela história passa para outra tia, e a outra tia não foi muito legal assim. E ela viveu um processo que passa a alimentar um certo desajuste por conta das dores sofridas na infância. E isso se arrasta até a idade madura. Ela vive em busca desse pai, encontra o pai. E aí, quando começa a se trabalhar, e é engraçado que eu acompanhei esse processo todo, né? Ela começa a trabalhar essas questões. Sabem o Ho Oponopono, que dá uma condução sobre trabalhar o perdão. Ela dizia, eu quero ler essa maluquice. E aí passava em um lugar, em outro, aquilo de novo. Aí foi para a palestra no centro que ela frequenta, falou em perdão, falou. Ela disse, eu vou ler esse negócio. Aí foi ler esse negócio e foi dormir e desejando muito elaborar este processo todo que se encerra no perdão. Na verdade, se encerra na leveza de alma, né? Que é o passo seguinte depois do perdão. E aí, nesse processo todo, o que acontece? As pessoas do passado que ela lembrou, enquanto estava fazendo as orações e pensando no quanto doeu, pensando em todas as suas mágoas, pensando naquelas ações todas dolorosas, porque uma coisa é importante, a gente precisa viver a dor. O comportamento de esquiva não ajuda a gente em absolutamente nada. Eu fingi que não senti dor? Não. Sinta a sua dor, chore. Tenha aquela raiva, mas consciente de que aquilo precisa ser elaborado, ressignificado, porque a gente precisa se preparar para. Não é assim, não tem um botão do perdão, né? Então, a gente precisa se preparar para perdoar. E nesse preparo, nesta elaboração, ela aí segue. E aí, nesse pedido vai lembrando, vai doendo, e ela vai lembrando, e elaborando, e elaborando. O que aconteceu é que, na mesma semana, 3 do número das pessoas que ela lembrou e que ela não via há décadas, procuraram por ela. Olha que interessante. Quando a gente quer, né? A gente faz um movimento e recebe um movimento em contrapartida. Mas o mais interessante nem foi isso. O mais interessante é que ela teve um sonho. E nesse sonho, na medida que ela me relatava, ela chorava e eu chorava também. Nem conheço os parentes dela. Mas foi um sonho muito interessante. Nesse sonho, essa tia, a quem ela achava que tinha perdoado, porque ela simplesmente não queria falar. Não, tudo bem, entendo, minha tia é assim mesmo. Aí a gente pensa que perdoa. Às vezes a gente se engana achando que perdoou. Prestem atenção nos processos de vocês. O que é que dói? Então, aquilo que ela achava que, tudo bem, já não vejo minha tia há 30 anos, já morreu, não tenho o que perdoar, já está morta, já desencarnada, ninguém está morto, está desencarnada. E ela tem um sonho. E essa tia aparece numa posição difícil. E ela fala com o coração. Ela diz, Geisa, eu não falei.
Eu falei, mas eu não falei, não verbalizei. Eu falei com o coração. Eu encostei meu coração nela. E eu disse, tia, eu te perdoo. Não tem nada não, tudo já passou. Eu entendo que era o que você podia fazer comigo naquele momento. Foi um momento muito delicado da vida dela. E ela falava e ela chorava. Ela diz, eu estou me sentindo tão leve com esse encontro. Então, mesmo que o seu problema tenha sido com alguém que não esteja mais aqui encarnado, experimente fazer isso. Se coloque à disposição para ser perdoado também. Né? E ela fez isso e teve esse encontro neste sonho que é mediúnico, né? Ela me relatando e eu vendo, e eu conseguia visualizar a cena inteira. E nesse processo todo, a sensação que vem depois é de leveza. Até para falar, a gente fica leve. A alma leve, o outro percebe. E a gente percebe como a gente começa a dissolver alguns nós que a gente carrega na gente e a gente não se dá conta. A gente dissolve esses nós. Nesses processos de família, onde normalmente são os processos mais dolorosos, tem uma outra situação também muito interessante de perdão. Assim, um jovem que se apaixona por uma garota que, digamos assim, da vida, uma piriguete, né? Com todo respeito às meninas piriguetes, que são escolhas, e ele se apaixona. E a família toda é contra aquele romance. Você vai casar, a pessoa mora na zona, naquele tempo morava na zona, né? Mesmo. Então, você vai casar, a família não aceitava. E ele ficou num grande dilema. De contrariar a família e deixar de lado aquele amor, que ele entendia que era um amor. Ou viver o amor, contrariar a família e viver o amor, ou agradar a família e perder aquele amor. Nesse dilema, ele fez a opção pelo amor. E ele casou com ela. E os dois viveram juntos e felizes para sempre, como num conto de fadas, mais ou menos assim. Mas o fato é que os dois viveram juntos, não tiveram filhos, e a família, quando a gente confia e sabe que aquilo que a gente está fazendo, o amor vem na frente, tudo dá certo, gente. Com o tempo, essa família foi também acatando. E uma coisa interessante é que a postura dele foi de quem nunca precisou perdoar ninguém da família. E esse é outro aspecto que eu queria trazer também sobre esse desculpar, sobre o perdão. Porque, na verdade, ele estava num estado de absoluta certeza de que o que ele fazia era certo. Ele não tinha preconceito, ele sabia o que ele queria, né? Uma pessoa determinada. Ele compreendeu uma família inteira, de 9 irmãos, não sei quantos tios, não sei quantos sobrinhos, não sei quantos cunhados, todo mundo. Vocês pensem o que é isso no ouvido da pessoa, lá nos anos 30, 40. Porque ele estava casando com uma prostituta. Imaginem isso. E ele não tinha a necessidade de perdoar ninguém. Ele vivia como se nem o irmão que começou a abrir a porta, ali ele ia. Depois o outro, depois o outro. Isso é uma história de uma família que é uma história muito interessante, porque é a mesma história contada pelos 9 irmãos. Depois, né? Das décadas passadas, todos contam da mesma história. Fulaninho nunca precisou, nós nunca precisamos nem pedir perdão a ele, porque ele não se colocava naquela postura de que precisava, que a gente precisava ser perdoado. Isso é uma nobreza de espírito muito grande. Mas a pessoa só chega nesse patamar quando está com tudo bem bonitinho, resolvidinho aqui entre a gente. Então, o bacana e o que eu desejo é que nós aqui, todos nós também, porque nós também passamos pelo nosso processo, não é porque eu estou aqui falando que eu não tenho as minhas dificuldades, porque todos temos, né? Mas que a gente chegue nesse estado de dizer, eu nem preciso perdoar, porque eu não me senti ofendido nem magoado. Está resolvido.
Eu entendo o outro e aceito, respeito e aceito o outro do jeito que o outro é, naquilo que o outro fez comigo. Agora, o mais difícil, na verdade, é desculpar esse tirano aqui. Em todas as pesquisas e em todos os trabalhos de psicologia, o auto-perdão é muito mais difícil do que o perdão ao próximo. Então, Célia me perdoar, Zezé me perdoar, muitas vezes é um processo mais fácil do que perdoar elas mesmas nos processos delas. É mais fácil eu perdoar quem me machucou, quem me magoou, quem cometeu alguma injustiça, quem me castigou, do que perdoar eu mesma nos meus processos. Porque é uma tendência nossa, do espírito em evolução, que a gente se cobra muito. A gente se cobra muito o tempo todo. E a gente não compreende que, neste processo evolutivo, a gente comete deslizes, e é normal. A gente quer o quê? Ser melhor? Quem aqui nunca? Quem nunca cometeu um deslize que precisa de perdão, né? Foi a pergunta que eu fiz e que muita gente levantou a mão. Então, tem um escritor, roteirista também, Paul Boese, que disse assim, ó, o perdão não muda o passado, mas amplia o futuro. Porque quando estamos presos ainda às nossas mágoas e às nossas dores, a gente não vislumbra algo à frente. Porque a gente está muito preso, mesmo que a gente entenda que a gente não tem um sentimento de vingança, bem verdade que o ego precisa se impor e dizer, eu quero um revide, sim. A gente vive, né, nesse controle do ego. Não é você, o espírito em essência, mas é o ego. O ego exige isso. Exige que a gente queira corrigir o passado de alguma forma, né? Queira fazer as contas com aquele passado. E nesse querer fazer as contas com o passado, é que a gente às vezes se perde e fica preso lá. E deixa de grandes oportunidades vão passando na frente da gente, porque a gente ainda está preso àquilo que nos magoou. E outra coisa que eu queria trazer para vocês é, eu trouxe alguns pontinhos que a gente vai fazer uma reflexão aqui para finalizar. Finaliza daqui 5 minutos, né? 5 minutos? Assim. Uma coisa é reconhecer a dor, o erro e a injustiça. Então, primeiro a gente precisa mergulhar nisso. O sentimento, o comportamento de fuga e de esquiva. Não, não doeu não. Foi fulaninho que fez. Não, mas fulaninho é assim mesmo. Fulaninho é assim mesmo, mas fulaninho está errado, sim. Então, reconhecer que o outro também erra, não é problema nenhum, não. Que o outro cometeu uma grande injustiça, não é problema nenhum. Pode reconhecer, viva a sua dor e sinta de verdade, sem sentimento de fuga e de esquiva. E depois, então, é que você vem para o número 2. São alguns passos que eu fui criando ali na minha cabecinha aqui, né? Então, a primeira coisa é isso. É reconhecer a dor e é reconhecer que o problema existiu e que a pessoa fez e que o evento aconteceu. Fato. Pronto. Aconteceu. Doeu. Estou com raiva. Né? Fato. A segunda coisa é você começar a desenvolver um sentimento de empatia, certo? Se o outro fez, como é isso que o outro fez? Eu vou ficar lá desse lado agora. A história de conversar com seus botões é muito bacana. Você ficar dialogando, certo? E aí o e se vale, né? Eu agora vou me colocar no lugar do outro. Mas é entender, não é entender o outro, é entender aquele lugar que ele ocupa. Porque o outro não é ele sozinho. O outro tem uma história toda em torno dele. O outro carrega consigo uma história, e que às vezes é uma história também dolorosa. Então, o que ele tem a oferecer é aquela bacia cheia de resto de comida podre. Né? Então, eu ir para o lugar do outro para compreender aquele lugar é mais do que eu compreender o outro. É eu compreender a história do outro. Até onde o outro conseguiu chegar para que fosse capaz de fazer aquilo comigo. O passo 3 é desafiar os mitos que envolvem o ato de perdoar. Qual é o mito que envolve o ato de perdoar? O mito de, por exemplo, alguém me fez alguma coisa e todo mundo sabe e eu não posso perdoar, meu orgulho não vai permitir. O mais comum é a traição, né?
principalmente não a sociedade machista, e quanto mais estamos no Nordeste, mais acima, a gente vê isso com mais nitidez. Ser corno é algo trágico na nossa sociedade, não se aceita. Então, aquela pessoa que resolve perdoar uma traição, isso acontece muito mais com o outro gênero, né? Porque é comum, hoje a gente vê isso sendo mudado, mas é mais comum que a sociedade aceite que o homem trai a mulher do que a mulher trai o homem. Não é verdade? É assim. Mas fato é que em um caso ou em outro, somos pessoas e dói. Tanto dói em um quanto dói em outro. E muitas vezes, quando a gente ama, a gente quer construir juntos, a gente quer perdoar. E às vezes ficamos presos no nosso próprio orgulho de não querer perdoar, porque fez isso comigo. Esse é um exemplo mais comum. Mas isso acontece em todos os outros campos da vida da gente. Por que eu vou perdoar o outro que puxou meu tapete no trabalho? Não, eu não tenho que falar com fulano. Fulano disse isso e aquilo de mim. Não vou, não quero. E aí fica lá você preso e amarrado lá atrás, naquele evento que te trouxe aquela dor e aquele desconforto, né? Então, desafiar os mitos que envolvem o ato de perdoar, ser capaz de sentir que você pode perdoar e manter a dignidade. Não é porque você perdoou que você não tem mais aquela sua dignidade. Você mantém a sua dignidade. Ao contrário, você até cresce, porque ainda assim você perdoou. Só não precisa se sentir tão superior, porque aí a gente vai para outro tema de palestra. E ninguém dá o que não tem ainda. Então, quando a gente está ferindo, quando a gente é ferido por alguém, é porque aquela outra pessoa só tem aquele balde, aquela bacia da comida estragada mesmo para te oferecer. O quinto elemento que eu trago aqui para a gente pensar é a nossa autenticidade. Cultivar a nossa autenticidade. Cultivar a autenticidade significa assim: eu reconheço que eu sou isso mesmo aqui, com os meus defeitos e as minhas virtudes. Por exemplo, eu sou capaz de ser grosseira, de fazer uma grande estupidez. Se eu faço isso, reconheço isso, e eu digo assim, eu sei que eu sou grossa, que eu sou estúpida, que eu posso fazer uma grande grosseria e magoar minha amiga Célia ou a minha amiga Zezé. Mas, por uma questão de educação, de respeito, de bom convívio social, eu não vou fazer isso com elas. E eu vou me conter. Então, essa é uma Geisa que sabe do que ela é capaz e que conscientemente mantém o controle. O que eu não posso é acreditar que eu sou essa pessoa boazinha, que o tempo todo eu estou abraçando e sorrindo para as minhas amigas, por dentro eu estou ali virada, mas eu estou fingindo que sou a boazinha. O que é que acontece? Onde é que está o perigo? O perigo é eu tomar essa persona da boazinha como verdadeira, como parte de mim. Ter isso o tempo inteiro. Isso me atrapalha com que eu não veja o meu lado agressivo que eu tenho. E isso alimenta aquele tirano que eu falei que a gente alimenta, sabe? Aquele tirano, ele se alimenta nesses momentos em que eu finjo e acredito ser o que eu não sou. Eu acredito não ter aquilo que eu tenho. Então, quando eu sou assim, eu estou alimentando o tirano que existe em mim. Então, o que eu preciso é olhar para mim, saber que sou assim, acolher o meu aspecto difícil e usar ele conforme a minha conveniência. Porque às vezes é conveniente, eu posso achar conveniente chegar em um lugar e dizer, está demorando demais, que negócio é esse? Está me passando a perna? Sei lá, né? Porque a agressividade, ela faz parte da natureza humana desde a época das cavernas. É para a nossa defesa também. Então, eu ter consciência de que sou capaz de ser agressiva é que é a grande chave. Eu só não posso me achar e usar, e saber usar, né? O sexto é trabalhar a falibilidade. É eu entender que eu não sou perfeita e que eu posso falhar. E isso a gente deixa de se culpar tanto assim. Depois, ser flexível. Ser flexível assim, é não gastar energia querendo mudar o outro. Ah, mas o outro me magoa todo o tempo. Eu vou mudar, vou querer mudar a esposa, vou querer mudar o marido, vou querer mudar filho, vou querer mudar colega, vou querer mudar a casa espírita que eu trabalho.
Não vou mudar ninguém. No máximo, com muito esforço, eu consigo mudar a mim mesma. Então, ser flexível me ajuda a aceitar o outro como o outro é. E facilita o meu processo do perdão. E facilita a minha convivência. Né? E facilita a minha paz interior. E, por fim, que algo que nos fizeram não deve ser esquecido mesmo. Se a gente esquece algo que fizeram com a gente, é um problema para ir para o médico, ver se eu estou com Alzheimer, estou broca, estou caduca. Não é para esquecer, mas é para ressignificar, é para reelaborar, é para compreender o outro e entender que aquilo que nos aconteceu, a gente vai entender agora como uma forma de aprendizado nessas provas que André Luiz trouxe aqui no livro, na leitura inicial da palestra de hoje. Então, ressignificar é entender que, às vezes, a gente passa por essas provas. E aí tem aquela música de Gilberto Gil que diz assim: não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Que a gente consiga chegar nesse patamar de dizer, não há o que perdoar, está tudo bem. Essa é uma nobreza de espírito que a gente precisa cultivar no nosso dia a dia. Então, lembrando que a gente começou dizendo que assumir o perdão como algo que é bom para mim, isso sempre foi meu, nunca foi entre mim e o outro, nunca. É um processo que é meu. Para todos vocês, muita paz.